Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Vamos ler os versículos 11 até o 13, que diz assim: Mas Samuel disse: O que foi que você fez? Saul respondeu: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido? E os filisteus já estavam reunidos em Miquimais. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e o seu descendente governasse o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer, e o fará chefe deste povo. Esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Eu tenho pouquíssimo tempo, quase nada, e é só um beijinho na flor. Mas existe aqui alguns apontamentos de direcionamento de Deus para a nossa vida. Haja vista que a preocupação do ser humano hoje, em todas as áreas da sua vida, é ser. Só que ser não é difícil. Difícil é continuar sendo. Novos começos, novos caminhos é fácil de a gente tomar. Difícil é consolidar um destino. Deus olhou para Saul e deu a Saul como resposta ao povo que queria que fosse regido por um rei, porque na verdade esse nunca foi o desejo de Deus. Saul, nos seus 2 primeiros anos de reinado, ele reina bem porque ele está na presença de Deus. Mas logo que o seu reinado vai tomando força, vai tomando consistência, Saul começa a ter comportamentos diferenciados, se afasta diante do Senhor, e aí vai começar a aparecer as suas mazelas, porque ele tem um temperamento bipolar. Saul é um homem temperamental, age pelo que pensa, pelo calor da emoção, e a nação vai começar a sentir reflexo do comportamento deste homem. E o capítulo 13, onde eu acabo de ler nessa madrugada, vai dizer que ele resolveu dar uma resposta aos filisteus, porque os filisteus não deixavam que eles fabricassem armas, e as armas que tinham, eles tinham que amolar pagando nas mãos dos filisteus. Então nessa época era como se estivesse sendo uma colônia filisteia, e ele quer mostrar que é patriota, que vai dar conta do recado e quer resolver esse negócio. Ele quer no ímpeto fazer uma atitude para que tire Israel da mão dos filisteus. Só que ele não pensou direito, ele não mediu consequência, ele não pensou no que ia fazer, simplesmente se aprontou e foi, cutucou o inimigo com vara curta, e a resposta que ele recebe não é a que ele queria, porque Jonathan vai matar um dos chefes dos filisteus, e os filisteus irado, tomado de raiva contra Israel, vai se levantar com todos os seus carros de ferro e vai vir para cima. E a Bíblia vai dizer que são tantos que era como a areia da praia, que não se podia contar. E agora ele está no problema, porque ele está cercado e não tem uma opção de fuga, porque nessa época a base militar dos filisteus é melhor que Israel. E aí Deus vai mandar uma palavra, e a palavra é: espere 7 dias até que Samuel chegue. Quem é Samuel? Samuel é profeta, é juiz, é sacerdote, é a cobertura profética de Israel, é aquele que dá mentoria a Israel e mentoria também a Saul. Só que a coisa foi agravando. Os filisteus são tanto, o povo está sendo tomado pelo medo. As pessoas que estão do lado de Saul começaram a fugir. Uns foram para cavernas, outros foram para os buracos, outros foram para covas, e outros deram no pé, porque a situação é grave e exige uma resposta rápida. Saul começa a olhar o que está acontecendo, e ele começa a se preocupar com o que está acontecendo, que aquilo que está acontecendo com as pessoas indo embora dele, porque a maior preocupação de Saul aqui é que ele está sendo deixado para trás, é que as pessoas estão abandonando,
o Senhor disse para mim hoje ainda que tem momentos que você precisa aprender a lidar com as ausências. Nem todo mundo que passa na tua vida vai ficar. Nem todo mundo que começa contigo vai terminar. Faz parte do teu destino perder coisas e perder pessoas. Tem gente que você amou, que você cuidou, que você tratou, que você levantou, que você melhorou, mas não vai ficar na sua vida. E quando ele te der as costas, você tem que ter estrutura, maturidade para aprender a lidar com a ausência. Porque se isso não acontecer, você vai se tornar refém das pessoas. Saul começou a ficar preocupado com quem estava indo embora. Ele começou a ficar preocupado com o abandono dos outros. E o que foi que ele achou? Se eles forem embora, eu não vou dar conta desse recado. Ele está firme em pessoas, mas não tem uma firmeza em Deus. Aí as pessoas estão indo embora, os filisteus estão acampados, estão em vantagem. E agora Samuel, que pediu para que esperasse 7 dias, está demorando a chegar. Saul aqui vai começar a ter um surto. Porque Saul é o tipo de pessoa que confia naquilo que está acontecendo à sua volta. Saul é o tipo de pessoa que tem confiança naquilo que vê, naquilo que consegue apalpar. E aí, como Samuel está demorando a chegar, ele está inquieto. Ele está inquieto, ele precisa de uma resposta para os filisteus. E ele precisa de uma resposta para quem ficou com ele. E aí ele vai se tornar refém da opinião pública. A pior coisa que você faz com o teu ministério é colocar o teu ministério baseado na opinião dos outros. Você tem que parar de querer responder aos outros. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Não tem nada a ver com a tua chamada. Você não responde pessoas. Quem responde pessoas a teu respeito é o céu. Não deixe as pessoas bagunçar a tua cabeça, bagunçar teu emocional, para você não perder. E aí ele preocupado com a opinião dos outros. O que eles vão falar? E o que vai fazer os poucos que restaram? Eles também vão embora. E ele olha, ele não vê Samuel chegando. Só que o fato de não estar vendo Samuel chegando não significa que ele não está vindo. Samuel já estava a caminho. Só que a inquietação e a precipitação começou a esmagar as emoções de Saul. O que ele fez? Ele vai sair da sua área hábil, onde ele deveria militar, que é governo, e quer trabalhar dentro do sacerdócio para o qual ele não foi chamado. Ele vai mandar trazer oferta para oferecer sacrifício a Deus. A proposta é boa, mas a motivação é errada. Não dá para querer fazer coisas certas com a motivação errada. Não estava preparado para fazer aquilo, não foi chamado e nem separado para aquilo. Não dá para querer ser sacerdote quando o que Deus te deu foi governo. Não atropele as coisas e não pule princípios e valores. O que ele fez? Ofereceu o sacrifício. Quando ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Samuel já estava bem mais perto do que ele imaginava. Quando ele oferece sacrifício, Samuel chega. Sabe qual é o problema de Saul? É o problema dessa geração, que quer ter destino, mas que não entende que a dor está inclusa no caminho do seu destino. Se você não entender que no teu destino tem dores, você vai viver frustrado. Porque o tempo todo você vai querer viver coisa boa, mas a vida é assim: coisa boa hoje, dores amanhã. Coisa boa hoje, dores amanhã. Porque a dor é o equilíbrio que Deus usa para mexer com o nosso caráter, para fazer a gente crescer, para fazer a gente desenvolver. Porque tem gente que cresce, crescer é mudar de tamanho. Só que Deus não nos chamou para crescer, Deus chamou para desenvolver. Porque desenvolver é tornar melhor do que você é. Tem gente que tem tamanho, mas não tem desenvolvimento. Vou fechar. Quando ele ofereceu o sacrifício, Samuel chegou. E ele vai todo alegre até Samuel. Como é que ele tem alegria de saudar aquele que era a sua cobertura? E a partir do momento que ele oferece sacrifício, ele está dizendo para Samuel: eu estou rejeitando a sua cobertura sobre a minha vida. Ministério sem cobertura se torna rebelde,
bastardo e abortivo das promessas. Ele rejeitou a cobertura de um homem que o tempo todo brigou para ele ficar na cadeira, porque Deus teve que dizer para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei? Enquanto Samuel luta para ele ficar na cadeira, ele rejeita a cobertura de quem está brigando o tempo todo para cobrir ele. Samuel vai dizer o seguinte: tu fizeste loucura, você foi sem juízo, e por causa do que tu fizeste, você hoje sacrificou o seu destino, você suicidou o seu ministério, a sua casa, a sua semente vai morrer, porque hoje Deus confirmaria você e a sua casa sobre o governo de Israel para todo sempre. Mas como você não soube aguardar a cobertura chegar, como você não teve paciência para lidar com o comportamento dos outros, porque você não foi maduro o suficiente para lidar com o caos que você mesmo causou, hoje o teu ministério acabou, saiu da tua mão o governo, saiu da tua mão a cadeira. Deus vai procurar um homem que ele achar melhor para ocupar o teu lugar. Aí sabe que eu vim aqui dizer para você: cuidado para você não sacrificar o teu destino, cuidado para você não arriscar a tua semente, porque a tua descendência vai depender do comportamento que você tem com o destino que Deus entregou nas tuas mãos. Aí sabe que eu olho para cá, Saul não perdeu para os filisteus, Saul perdeu para ele. Saul não perdeu para o inimigo, ele perdeu para ele mesmo, porque deveria descansar em Deus, mas não aprendeu a fazer isso. 3 conselhos para você guardar. Você tem destino? Então não precisa se preocupar com as palavras alheias. Tem destino? Não se prenda à opinião dos outros, porque quem tem destino está em alinhamento com o céu e não vive em alinhamento com a terra. Quem tem destino já tem uma história traçada de começo, meio e fim. No meio da tua história pode haver dor, pode haver luta, pode haver interrupções, mas quem escreveu o teu destino vai pegar na tua mão, vai te levantar, vai te fortalecer e vai te fazer chegar. Outra coisa para eu terminar: você tem destino? Quem tem destino, levanta a mão aqui. Abaixe. Diga assim para quem está do teu lado: então aprenda a não colocar a sua vida na mão de ninguém, porque quem tem destino não é regido pela terra, quem tem destino é regido para o céu. Quem tem destino é regido pelo céu. Enquanto você ficar de pé diante de Deus, Deus te mantém de pé na presença dos homens. Estão te caluniando, deixa caluniar. Estão falando do teu nome, deixa falar. Estão querendo fazer covardia, deixa fazer. Porque quem tem destino não morre na forca, quem tem destino não morre na cova. Quem tem destino tem lugar de palácio, tem lugar de governo, tem lugar de honra. Quem tem destino tem cobertura de Deus. E quanto mais a terra peleja contra ti, mais o céu levanta para te consolidar. Proteja as tuas emoções, guarde o seu coração, fique em paz. Se alguém passou na sua frente, dê glória a Deus e deixa ele ir. Porque quem tem destino não se preocupa com a velocidade, porque quem tem destino sabe a visão que está sobre a vida dele. Quem tem destino sabe a palavra que foi liberada. Então fique em paz e não sacrifique o destino profético que você carrega. Deus te abençoe.